Opa galera, vocês estão bem? Espero que vocês tenham passado um bom Natal e um bom Ano Novo. Eu tô passando aqui no começo do vídeo só para lembrar para vocês que essa é a parte 3 do documentário sobre as criaturas de ordem paranormal. Se você ainda não assistiu a parte 1 ou a parte 2, clique aqui nessa playlist que está aparecendo aqui no canto superior direito da tela para assistir o documentário sobre todas as criaturas de sangue e de morte. E venho aqui também pedir para que você se inscreva no canal. Deixe o like e compartilhe com seus amigos. Sério, todo o seu apoio é fundamental para a sobrevivência do canal e no YouTube. E eu preciso muito que você me ajude para continuar nessa jornada. Estamos quase batendo 500 inscritos e precisamos de 1000 para fazer com que o YouTube monetize o canal. Então eu peço que por favor me ajude a alcançar meu sonho de ter um canal significante no YouTube e continuar produzindo conteúdos cada vez melhores para vocês. E é claro que com uma maior frequência. Era só isso que eu tinha pra falar, agora fiquem com o documentário e quando o vídeo acabar, escrevam nos comentários qual é a criatura de energia favorita de vocês. E eu já adianto que a minha é o Telopsia. Bem-vindo de volta, gente. Você está cada vez mais perto de se tornar um agente da Ordo Realitas por completo, mas ainda há muita estrada pela frente. Hoje vamos aprofundar o seu conhecimento sobre as criaturas de energia, mas antes, como de costume, aqui está a tabela dos tamanhos dos seres, para você refrescar a sua memória. Algo que toda criatura de energia possui é a visão no escuro, que permite que essas criaturas enxerguem no escuro em alcance médio, além de ignorar camuflagem por escuridão. Outra exclusividade dessas criaturas é que elas precisam de luz para conseguir enxergar todo o céu ao redor, e geralmente as criaturas possuem brilho próprio. Para começar a nossa lista sobre as criaturas de energia, temos os anárquicos. Eles são criaturas que apresentam um comportamento imprevisível e errático. Sua manifestação ocorre em lugares onde a membrana estava danificada e houve mortes relacionadas com eventos importunos e azarados, fazendo com que a entidade de energia consuma o corpo rapidamente. Caso a pessoa que veio a falecer devido ao evento extremamente importuno tenha alto nível de exposição paranormal, a intensidade das possibilidades se potencializam de uma forma mais poderosa e caótica, conhecida como anárquico descontrolado. Um anárquico comum tem uma pele semi-transparente. Seus órgãos internos apresentam um aspecto colorido e brilhoso. Seus olhos ficam arregalados e emitem uma luz plasmática que pode variar de cor. Sua boca apresenta um sorriso distorcido e forçado. Já um anárquico descontrolado toma uma forma semelhante, porém ela é completamente translúcida e caótica, vibrando e flutuando de maneira perturbadora, enquanto seu corpo queima em uma chama muito brilhante. Seu comportamento é completamente irracional, imprevisível, veloz e caótico. O único objetivo dessas criaturas é causar caos. Não há relatos recentes de agentes que tenham encontrado essas criaturas, mas eu não sei dizer se isso é algo bom ou ruim. Afinal, essa criatura não é tão forte em comparação com as outras criaturas de energia. Um anárquico comum é uma criatura de energia de porte médio com VD20. Sua presença perturbadora causa 2d6 de dano mental DT14 e agentes com NEX de 25 ou mais são imunes a esse efeito. Seus sentidos são 2d20, pegando o menor resultado, e sua iniciativa são 3d20 mais 5. Sua defesa é 21, sua fortitude é 1d20, reflexos 3d20 mais 10, sua vontade é 2d20, pegando o menor resultado. Ele possui 30 pontos de vida, fica machucado com 15. Ele possui 5 de resistência a dano de energia e é vulnerável a dano de conhecimento. Seus atributos são 3 de agilidade, 2 de força, 0 de inteligência, 0 de presença e 1 de vigor. Seu deslocamento são 9 metros ou 6 grids. Sua única habilidade conhecida é comportamento errático, no qual no começo de seu turno, o anárquico é tomado pelo fluxo de energia e seu corpo age de modo aleatório. É preciso rolar um D6 para determinar o que ele faz, e se ele não puder realizar tal ação, fica parado se contorcendo, mas recebe resistência a dano 5 até o início do seu próximo turno. Para resultados no dado de 1 ou 2, o anárquico pula sobre o personagem mais próximo, fazendo a ação investida, ou a ação agredir se estiver muito próximo do personagem, e se não conseguir atacar ninguém, corre na direção do personagem mais próximo. Se cair 3 ou 4, o anárquico projeta uma luz prismática de dentro de si na direção de um ser em alcance médio. O alvo sofre 2d8 pontos de dano de energia e fica atordoado por uma rodada. Fortitude DT14 reduz o dano a metade e evita essa condição.
Com o resultado 5, uma explosão de energia emana do Anarca. Cada ser em alcance curto sofre 2 de 6 pontos de dano de energia, reflexo DT14 reduz a metade, e seres adjacentes ao anárquico sofrem 1d6 de pontos de dano a mais. E caso o resultado seja 6, uma risada descontrolada toma o anárquico enquanto ele faz uma ação de agredir contra o personagem mais próximo. E até o final do seu turno, o anárquico fica desprevenido, mas seus ataques ficam completamente imprevisíveis e o defensor não consegue se esquivar deles. Sua única ação é uma ação padrão de agredir com sua pancada errática corpo a corpo. O teste são 2d20 mais 5 e o dano são 2d12 de impacto. Já um anárquico descontrolado, também uma criatura de energia de porte médio, possui VD 120. Sua presença perturbadora causa 4d6 de pontos de dano mental com DT 21 e agentes com Nex de 50 ou superior são imunes a esse dano. Seus sentidos são 2d20 mais 5 de percepção e sua iniciativa são 4d20 mais 10. Sua defesa é 28, fortitude 3d20 mais 10, reflexos 4d20 mais 10 e vontade 2d20 mais 5. O anárquico descontrolado possui 120 pontos de vida e fica machucado quando 60 de vida. Ele possui 10 de resistência a dano balístico de corte de perfuração e 20 de resistência a dano de energia. Sua vulnerabilidade é conhecimento. Seus atributos são 4 de agilidade, 3 de força, 2 de intelecto, 2 de presença e 3 de vigor. Seu deslocamento são 12 metros ou 8 grids. E ele possui 3 ações. A primeira ação é uma ação padrão de agredir com sua pancada energética, corpo a corpo 2 vezes. O teste são 4d20 mais 15 e o dano são 4d12 de impacto. Sua ação livre se chama aceleração. Sempre que um personagem sofre dano da pancada energética, ele entra em um estado de aceleração e pode sofrer dano colateral. Em seu próximo turno, se realizar uma ação de movimento e uma ação padrão, ou uma ação completa, o personagem acelerado sofre 4d12 pontos de dano de energia. E sua última ação é uma ação de movimento chamada autodestruição, na qual ele concentra energia no seu corpo e se autodestrói, causando 8d8 pontos de dano de energia em todos os personagens em alcance curto. Reflexo DT 25 reduz a metade. Personagens adjacentes ao anárquico descontrolado sofrem menos 2d20 nesse teste de resistência. O anárquico descontrolado morre após usar essa habilidade. A próxima criatura é muito mais perigosa e é a mais ilógica das criaturas de energia. A anomalia é uma criatura de energia com complemento de medo, que tem sua origem de uma lenda sobre uma dimensão alternativa, que pode ser acessada por pura sorte ou mais por azar, quando uma pessoa interage com uma passagem qualquer. É como se cada vez que você abrisse sua porta para sair de casa ou abrir seu guarda-roupa para se vestir, você nunca sabe se uma anomalia vai ter te escolhido e vai estar do outro lado. Mesmo que a anomalia pareça uma porta indescritível, ela ainda é uma criatura paranormal. A sua forma não é contida por barreiras físicas, e a melhor maneira de descrevê-la é como se fosse uma espécie de cristal que interfere a própria realidade, que emana uma luz de tom roxo, rosa, azul e verde. Não é possível descrever essa criatura de maneira concreta. A anomalia é uma criatura de energia com complemento de medo de porte médio. Seu VD é 380. Sua presença perturbadora causa 9d8 pontos de dano mental com DT 45 em todos os agentes que a encontram. Ele não possui percepção, iniciativa e nem defesa. Sua fortitude, reflexos e vontade são todos 5d20 mais 15. Ele possui 1000 pontos de vida e fica machucado com 500. E além disso, ele é imune a todo dano e condição que é inferida a ele. E sua vulnerabilidade ainda é o conhecimento. Ele não possui agilidade, força nem vigor, mas possui 5 de inteligência e de presença. Ele não possui deslocamento e possui 2 habilidades. A primeira se chama imaterial, na qual a anomalia possui um corpo físico desprezível e escondido atrás de uma imensidão de força paranormal. Ela fica imune a dano em todas as condições e ela não faz testes e também não age da maneira que outras criaturas agem. Sua própria existência é uma impossibilidade, um confronto quando ela é surreal e indescritível. A única forma de derrotá-la é resolvendo o seu enigma de medo. Sua outra habilidade é a existência impossível. A anomalia não se desloca de maneira normal. Ela existe somente dentro de um objeto que possa ser aberto por uma porta. Enquanto a porta estiver aberta, a anomalia é manifestada e pode usar os seus poderes.
depois, uma vez manifestada, a anomalia ficará perseguindo aqueles que a manifestaram, surgindo sempre que abrirem uma porta ou compartimento e levando eles à loucura. O seu enigma de medo é algo complicado e totalmente, uma loucura por si só. A anomalia não deveria existir. Ela é o próprio caos colapsando com a realidade e não existe lógica para defini-la. A única forma de combater essa criatura é mergulhar na anomalia para entendê-la do outro lado. Quando seu enigma de medo for resolvido, ela se transforma em um ser ou um objeto aleatório por 2d4 rodadas. Durante esse tempo, ela perde toda sua imunidade à dor e condições e usa as estatísticas do ser ou objeto, com exceção de seus pontos de vida. A anomalia possui 3 ações. A primeira é uma ação livre chamada Romper Consciência, na qual no início de cada turno, ela sorteia um ser que esteja em sua linha de visão e tenta romper a sua razão, transformando suas ondas cerebrais em puro caos. A vítima sofre 10d6 pontos de dano mental. Vontade com DT 41 reduz a metade. E, se o personagem ficar insano devido a este dano, é absorvido pela anomalia. Sua outra ação também é uma ação livre chamada Manipular Ondas da Existência. No final de cada turno, ela manipula as ondas eletromagnéticas que compõem a própria existência da realidade. Ela consegue ativar, desativar ou operar até 6 objetos tecnológicos em alcance médio. Como alternativa, ela também pode sobrecarregar esses objetos, gerando uma poderosa descarga que causa 2d12 pontos de dano de energia por objeto em todos os seres na área. Reflexo com DT 30 reduz a metade. E sua última ação é uma ação completa chamada Manifestar o Impossível, na qual a anomalia invoca uma ou mais criaturas cujo VD total some até 240. As criaturas aparecem em alcance curto da anomalia e agem a partir da próxima rodada, seguindo seus impulsos caóticos. Agora vamos falar sobre os animoáticos. Se você ouvir uma risada distorcida e macabra, correndo como um curto elétrico ao seu redor, prepare-se para combater o imprevisível. O animoático é uma criatura de energia, que surge de uma pessoa que se tornaria um anárquico descontrolado, mas devido à extrema exposição paranormal, o caos se multiplicou infinitamente e distorceu todas as noções lógicas do que uma vez foi um ser humano. Sua aparência remete a um espectro de energia que emana tons de roxo, azul e rosa por todo o seu corpo. Sua forma humanoide é completamente distorcida e desfigurada. Em seu rosto há somente um sorriso caótico e 2 olhos invisíveis. Relatos de sobreviventes dizem que a criatura se move como um vulto de luz que parece se teletransportar. Sua natureza é totalmente insana e errática. Ela solta uma risada descontrolada e desafinada enquanto ataca seus alvos de maneira completamente aleatória, como se ela tentasse distorcer a própria noção de sobrevivência. O anomiático é uma criatura de energia de porte médio, com VD 240. Sua presença perturbadora não causa nada em agentes de Nex 75 superior, mas para agentes com Nex inferior a isso, ela causa 6d8 pontos de dano mental com DT 30. Seus sentidos são percepção, 4d20 mais 10 e iniciativa, 5d20 mais 15. Sua defesa é 41, sua fortitude são 3d20 mais 10, reflexos 5d20 mais 20 e vontade 4d20 mais 15. Ela possui 600 pontos de vida e fica machucada com 300. Possui 10 de resistência a dano balístico, corte e perfuração, 20 de resistência a dano balístico. Seus atributos são 5 de agilidade, 3 de força, 1 de inteligência, 4 de presença e 3 de vigor. Seus deslocamentos são 18 metros, ou 12 grids, e ela possui 2 ações. A primeira ação é uma ação padrão de agredir, chamada Garra Desintegradora, corpo a corpo 2 vezes. Testes são 5d20 mais 30 e o dano são 4d12 mais 20 de energia. E sua última ação é uma ação livre, chamada Comportamento Errático, que é semelhante à habilidade do anárquico. No começo de seu turno, o animoático, o anomiático, é tomado pelo fluxo de energia em seu corpo e executa 3 comportamentos aleatórios. É preciso rolar um D6 3 vezes e o anomiático vai executar as ações na ordem em que forem roladas. Se ele não puder executar as ações, ele fica parado se contorcendo e perde aquela ação específica. Para cada ação que ele perde, ele recebe 10 de resistência a dano em seu próximo turno. Para resultados 1 e 2 no dado, o anomiático salta até 18 metros em direção ao ser mais próximo, e se ficar adjacente a ele, faz uma ação de agredir e ataca com suas garras desintegradoras. Se cair o resultado 3,
ele se transforma em um facho de energia e se move até ficar adjacente a um ser escolhido aleatoriamente entre todos que o estejam enfrentando. Com o resultado 4, uma parte do seu corpo explode, causando dano de energia em todos os seres ao redor. O dano exato depende da distância do ser em relação ao anomiático. 4d12 mais 20 para seres em alcance médio, 6d12 mais 20 para seres em alcance curto e 8d12 mais 20 para seres adjacentes. Seres em alcance médio ou curto têm direito a um teste de reflexo com DD30 para reduzir o dano à metade. Fazendo isso, o anomiático perde 50 pontos de vida. Com o resultado 5, uma risada descontrolada toma a criatura e ela fica desprevenida até o início de seu próximo turno. Porém, todos os seus ataques são imprevisíveis e o defensor não consegue mais se esquivar deles. E com o resultado 6, o anomiático toca um ser adjacente e o alvo acumula uma quantidade absurda de energia e sofre 12d12 mais 20 pontos de dano de energia. Fortitude com DT 30 reduz a metade. Essa próxima criatura, de qual eu vou falar agora, é extremamente perturbadora. Ela demonstra como as consequências extremas que a ganância do ser humano pode causar. E ainda misturado com o outro lado, só poderia dar muito ruim. O ciborgue é uma criatura paranormal, de energia com complemento de sangue e medo, que surgiu a partir de um cientista louco que foi seduzido pela tecnologia e amputou os próprios membros para substituí-los por mecanismos ativados por energia paranormal. Para combater um ciborgue, é necessário preparo adequado e um estudo sobre o caso em que originou a criatura. Recentemente descobrimos que a indústria farmacêutica Panacea utilizou de um ciborgue com o codinome Terminator para tentar destruir uma manifestação de morte, o Nidere. Já falamos sobre as criaturas de morte no documentário passado, e se você consome produtos da Panacea, eu recomendo que pare. Você sabe o que uma indústria que mexe com o paranormal é capaz de fazer com as pessoas. O ciborgue tem uma aparência asquerosa, formada por aglomerados de mecanismos fundidos com partes orgânicas em seu corpo. Sua mão direita é um grande pegador com 3 enormes garras. Seu braço esquerdo, um poderoso braço elétrico e metálico, com cabos ligando o braço e o corpo. Em seu peito passa um tubo grosso que liga seu pescoço às suas costas. Em sua cabeça está uma grande peça de metal com 2 olhos brilhantes, que está conectado com algo que parece ser uma grande bobina metálica em suas costas. Embora ele seja uma criatura brutal, ele apresenta um comportamento tático devido às suas partes cibernéticas, alterando seu estilo de combate dependendo de seus alvos. Mas vamos abordar isso mais para frente. Como eu havia dito, o ciborgue é uma criatura de energia com complementos de sangue, medo e de porte grande. Seu VD é 80 e sua presença perturbadora causa 2d6 pontos de dano mental em agentes com Nex inferior a 40. DT 15 reduz o dano à metade. Seus sentidos são percepção, 2d20 mais 5, e iniciativa, 2d20 mais 10. Sua defesa é 25, fortitude 3d20 mais 10, reflexos 3d20 mais 5 e vontade 2d20. O ciborgue possui 160 pontos de vida e fica machucado com 80. Ele é imune a condições de paralisia, tem 10 de resistência a dano balístico, corte e perfuração e 20 de resistência a dano de energia. Seus atributos são 3 de agilidade, 3 de força, 2 de intelecto, 2 de presença e 3 de vigor. E seus deslocamentos são 9 metros, ou 8 grids. Ele possui 2 habilidades, sendo a primeira, estado de combate, na qual no começo de cada turno, ele assume um estado de combate disponível dentre 4. Um estado de combate deixa de estar disponível quando sua fraqueza ela é resolvida. É a partir de seu estado de combate que as ações que o ciborgue pode fazer são definidas. Vamos falar sobre cada estado mais para frente. E sua outra habilidade se chama Regeneração Energética. No começo de cada turno, ele recupera 20 pontos de vida. Porém, se perder 3 ou mais estados de combate, o ciborgue perde esta habilidade. Agora sobre o seu enigma de medo. O ciborgue ele é programado pela energia para alterar o seu estado de combate frequentemente. Cada estado possui uma fraqueza específica, que é determinada quando ele é criado pela entidade. Alguns exemplos de fraquezas podem incluir sofrer 15 pontos de dano de um tipo específico em um único ataque, ou ser exposto a uma substância ou material específico. Uma fraqueza só pode ser resolvida se o ciborgue estiver naquele estado de combate correspondente, e quando ela é resolvida, ele não poderá mais assumir esse estado de combate durante toda a batalha. Quando ficar sem nenhum estado de combate, ele se desativa, sua defesa é reduzida para 10, seu deslocamento para 0. Como as ações do ciborgue estão totalmente relacionadas com seu estado, vamos abordar cada estado e cada ação que é possível fazer naquele estado específico. O estado alfa
que é focada em atacar inimigos próximos, possui apenas uma ação padrão de agredir, chamada braço laminado, corpo a corpo 2 vezes. O teste são 3d20 mais 10 com crítico 18 e o dano é 1d12 mais 10 de corte. Em seu estado beta, focado em perseguir e atacar inimigos distantes, ele possui 2 ações. A primeira é uma ação padrão de agredir, chamado punho energizado, corpo a corpo, e o teste são 13d20 mais 10 e o dano 2d8 mais 10 de impacto. E sua outra ação é uma ação completa, chamada investida energética, na qual ele avança até 24 metros, ou 18 grids, e faz um ataque de punho energizado com bônus de mais 20 no teste de ataque. Se acertar o ataque, causa mais 2d8 pontos de dano e derruba o alvo. Fortitude DT20 e evita queda. Em seu estado gama, focado em ataques à distância, ele tem uma ação padrão de agredir com seu canhão a uma distância até longa. O teste são 3d20 mais 10 e o dano são 4d12 mais 5 de energia. E seu último estado é o Delta, um estado tático e defensivo. Ele possui uma ação padrão de agredir chamado raio energético, distância média. O teste são 3d20 mais 10 e o dano é 1d12 mais 5 de energia. Uma ação de movimento chamada criar barreira, na qual ele expande suas correntes de energia e cria uma barreira paranormal, recebendo mais 5 de defesa até o início de seu próximo turno. Uma ação de movimento chamada reiniciar, na qual ele encerra uma condição que o esteja afetando. E uma última ação livre chamada desorientar, na qual um ser que sofra dano do raio energético fica alquebrado, e se ele já estiver alquebrado, fica atordoado por uma rodada. Vontade com DT20 evita. As próximas criaturas foram encontradas exclusivamente durante uma missão da equipe Abutres no Coliseu. Isso mesmo que você está pensando, Coliseu de Roma. Lá, os agentes encontraram algo que chamamos de espectros inesquecidos. São criaturas de energia que se manifestaram a partir de estátuas dos membros da Hora do Calamitas, uma antiga ordem de pessoas que também lutavam contra o outro lado. Sinceramente, esse caso ainda me deixa um pouco confuso com o que de fato aconteceu. Foi uma viagem no tempo, uma lembrança do passado, ou os agentes fizeram as escolhas de um passado fora do nosso tempo? Muitas perguntas e nenhuma resposta, mas felizmente nenhum agente foi morto durante esse encontro. Eu queria dizer o mesmo, na missão como um todo, mas a morte é algo que nós, agentes Torno-Realitas, temos que lidar constantemente. Todos os inesquecidos possuem aparências diferentes que remetem a pessoas específicas do passado, porém o comportamento de todos é similar. Cada espectro atacava somente um alvo específico. Os agentes sobreviventes da missão relataram que eles haviam estado no corpo daqueles agentes do passado, e cada espectro focava apenas naquele que esteve em seu corpo. Não conhecemos todas as habilidades dos espectros, mas sabemos sobre 2. Marius tinha uma habilidade chamada Atropelar, na qual ele fazia uma investida de até 9 metros até o seu alvo, causando 1d6 de dano de energia em todos que estiverem no seu caminho, e empurrando para longe. E Faustus, com sua habilidade de Duelo, na qual ele entrava em combate físico com o adversário até que alguém errasse algum golpe. A próxima criatura são os Existidos de Energia. Eles são uma variação de existidos que por algum motivo foram afetadas pelo elemento de energia. Sua primeira aparição confirmada foi relatada pela Força G, que encontrou a criatura nos dormitórios do orfanato Santa Menefreda. Essa variação do existido não possui um estado físico definido. Ela está sempre em constante alteração. A criatura possui traços humanos e sua coloração varia dentro do espectro de cores do elemento de energia. Em seu rosto há uma expressão de terror, que sempre se apresenta mutável e fluida. Diferente de um existido comum, essa variação é sempre agressiva e se movimenta rapidamente, tentando agarrar o rosto do indivíduo mais próximo para afetar a sua mente. Suas habilidades conhecidas são voar. A criatura tem a capacidade de se locomover flutuando pelo ar. Encarar, causando um dano significativo em sua sanidade. Paralisar, a criatura consegue utilizar a energia gerada por seu corpo para paralisar alguém momentaneamente. E sua última habilidade é Azar, na qual ela altera a possibilidade de um ser, deixando o alvo com uma forte onda de azar por um determinado tempo, dificultando qualquer ação que envolva a sorte. Próxima criatura, sinceramente, eu tenho muito terror dela. Eu acredito que ela é a única capaz de acabar com toda a vida na Terra. O infeticídio é uma doença paranormal de energia com complemento de sangue, que se manifesta como um vírus digital, que infecta aparelhos eletrônicos para contaminar indivíduos da realidade. Todos os seres que foram contaminados por esse vírus eventualmente se tornarão criaturas deformadas que geralmente começam apenas como um indivíduo, mas os seres infectados vão se aglomerando com outros seres até formarem uma horda de infectados. Sua aparição mais recente foi na Estação Glacius,
Diversas pessoas perderam a vida nesse incidente. Não temos relatos atualizados sobre os poucos sobreviventes, mas espero receber novas atualizações em breve. Como o inseticídio ele é um vírus, ele não possui uma aparência perceptível a olho nu, mas é possível perceber os sintomas causados em seus hospedeiros. Inicialmente, os infectados pelos vírus começam a apresentar mudanças na coloração dos olhos, com tons esverdeados e rosados, com tremedeiras nas mãos. Posteriormente, seus corpos vão se deformando enquanto seus olhos tomam uma forma macabra que brilha cores pulsantes e seus dentes começam a ficar extremamente afiados. Por fim, o infectado acaba se aglomerando com outros em uma enorme amálgama de diversos seres vivos e dispositivos eletrônicos enrolados entre si. Como uma doença comum, sua transmissão ocorre através de fluidos corporais contaminados. A única forma de exterminar o infecticídio é eliminando todos os infectados e congelando seus corpos para impedir que o vírus se espalhe. O infectado passa a adquirir sintomas de descontrole psicológico e alucinações. O tempo para a transformação completa varia entre segundos e horas. É algo totalmente ilógico. O infecticídio, como eu já havia dito, é uma criatura de energia com complemento de sangue e ela é enorme. Seu VD é 280. Sua presença perturbadora causa 8d6 de pontos de dano mental, com DT 35 em agentes de Nex inferior a 85. Seus sentidos são percepção, 1d20 mais 10 e iniciativa, 3d20 mais 15. Sua defesa é 25, fortitude 5d20 mais 20, reflexos 3d20 mais 15 e vontade 1d20 mais 15. Ele possui 600 pontos de vida e fica machucado com 300. Tem 20 de resistência a dano balístico, corte, perfuração e de energia. E seus atributos são 3 de agilidade, 5 de força, 1 de inteligência, 1 de presença e 5 de vigor. Seus deslocamentos são 9 metros, ou 6 grids, e sua única habilidade é a horda. O infecticídio é uma horda de criaturas infectadas pelo vírus da energia. Ele sofre apenas metade do dano de ataques e habilidades que afetam apenas um ser, mas sofrem o dobro de dano de efeitos de área. Além disso, sempre que erra um ataque, ainda causa metade do dano, exceto se o defensor usou uma reação para se esquivar. O infecticídio possui 4 ações. A primeira é uma ação de agredir, chamada pancadas infectadas, corpo a corpo 3 vezes. O teste são 5d20 mais 30 e o dano são 4d12 mais 20 de energia. Sua outra ação é uma ação livre chamada infecção. Um ser que sofra dano das pancadas fica infectado com a doença vírus. Um ser que sofra dano das pancadas fica infectado com a doença. Fortitude de DT30 evita. E um ser que passe no teste fica imune a essa doença até o final da cena. Sua outra ação é uma ação de reação chamada consumação insidiosa. Se ele conseguir reduzir um ser a 0 pontos de vida com suas pancadas, o infecticídio consome a vítima e recuperando 50 pontos de vida. E sua última ação é uma ação completa chamada atropelar, na qual ele percorre até o dobro de seu deslocamento, podendo passar pelo espaço de outros seres. Durante esse deslocamento, ele faz um ataque de pancada infectada contra cada ser nos espaços pelos quais passar. Nossa próxima criatura se chama Impensilho. Ela é uma criatura de energia e temos poucos relatos sobre ela. Ainda há dúvidas sobre a sua veracidade, mas eu achei melhor você ficar informado sobre todas as criaturas que temos informação, independente se elas existiram ou não. Os Impensilhos são um grupo de pequenas criaturas grotescas que se manifestam quando um dispositivo tecnológico, eletrônico ou não, vai gerar caos se falhar ou funcionar de forma inesperada. Alguns pesquisadores afirmam que essa criatura pode ser a causa de muitos acidentes sem explicação. Elas agem como um único ser, buscando desmontar qualquer tipo de aparelho tecnológico na busca de gerar mais caos. O Traumático também é uma criatura que não temos 100% de certeza de sua existência. Ele é uma criatura de energia que tem sua origem de várias mortes, estatisticamente improváveis durante um único desastre. A energia toma conta dos corpos das vítimas e as mescla em uma amálgama de pavor, sofrimento e agonia. Por ser uma junção de corpos, um traumático não consegue permanecer na realidade indefinitivamente. Justamente por ser uma união de corpos, ele necessita atrair mais vítimas para substituir os antigos cadáveres e continuar com sua existência caótica em um ciclo de acidentes. O traumático assume a forma de uma esfera plasmática grande, que flutua a 2 metros do chão. Ele é formado por diversos pedaços de corpos, possuindo 4 braços e muitas cabeças com impressões de dor, sofrimento e desespero. Seu estado pode variar dependendo do tipo de incidente que a originou. Essa criatura se prende em seu local de origem e só consegue absorver os corpos das pessoas
que a causa da morte seja de forma similar com o acidente que a originou. Para lidar com essas criaturas, é preciso saber o tipo de desastre que a gerou e tornar o seu ambiente mais seguro contra esse incidente, acelerando o processo de definhamento dos corpos que compõem a criatura. Só temos informações da ficha de um traumático enfraquecido. É uma criatura de energia, de porte grande, com VD40. Sua presença perturbadora causa 2d8 pontos de dano mental com DT15. Agentes de Nex superior a 30 são imunes a esse dano. Seus sentidos são percepção, 2d20 mais 5, iniciativa, 2d20 mais 5, sua defesa é 21 e sua fortitude, reflexos e vontade são 2d20 mais 5. Ele possui 70 pontos de vida e fica machucado com 35. Possui 5 de resistência a dano balístico, de corte e perfuração e 10 de resistência a dano de energia. Seus atributos são 2 de agilidade, 2 de força, 2 de inteligência, 2 de presença e 2 de vigor. Seu deslocamento é por voo 12 metros ou 8 grids e ele possui 2 ações. Sua primeira ação é uma ação padrão de agredir, chamando pancada energética corpo a corpo 2 vezes. O teste é 2d20 mais 10 e o dano é 2d6 mais 2 de impacto. E sua outra ação é uma ação completa, chamada Invocar Desastre, no qual o traumático gera um efeito destrutivo e improvável, que está relacionado ao desastre que o criou. E isso é exclusivamente dependente do tipo de desastre que originou o traumático. Sendo assim, eu não tenho como te dizer o que exatamente você pode encontrar, mas esteja sempre preparado para o improvável. As próximas criaturas são os perturbados de energia, uma entidade de energia que se manifesta a partir de uma alma enlouquecida de forma brutal e agressiva. A fusão na mente da vítima pode ser tão forte que ela perde sua percepção da realidade antes mesmo de ser morta. Sua aparição mais recente foi durante uma missão dos agentes Johnny Tabasco e Rubens Nalute, com o auxílio de outros 2 agentes, Erin Parker e Fernando Carvalho. Ambos agentes, infelizmente, já estão falecidos. Da dupla Johnny e Rubens, Johnny se encontra no hospital em coma e Rubens agora faz parte da equipe Abutres. Uma pena que aconteceu com Johnny. Às vezes eu sinto falta das noites que passamos juntos bebendo. Enfim, os perturbados são criaturas deformadas, com longas garras e múltiplos rostos desesperados saindo de seu corpo. Ele apresenta uma forma plasmática consistente e confusa. A aparência da criatura, assim como sua coloração, pode ser distintas entre si. Na visão da vítima, ela só consegue ver a pior coisa que pode acontecer em sua vida ao invés da criatura. Mas ao matar o perturbado, que está implantando essas imagens, a vítima consegue enfim ver sua real aparência. O perturbado tenta se agarrar a qualquer consciência de forma desesperada para compartilhar a confusão em sua mente e se aliviar de sua discórdia mental, fazendo com que seu alvo reviva memórias traumáticas. Seu comportamento é completamente caótico e inconsistente, tentando afetar os alvos mais próximos que conseguem perceber em seus arredores. Um perturbado de energia é uma criatura de porte médio com VD40. Sua presença perturbadora causa 2d8 de ponto mental com DT15 em agentes com Nex inferior a 30. Seus sentidos são percepção, 2d20 utilizando o menor resultado, e iniciativa 4d20 mais 10, sua defesa é 19, sua fortitude e sua vontade são 2d20 utilizando o menor resultado, e seus reflexos são 4d20 mais 10. Ele possui 60 pontos de vida e fica machucado com 30, possui 5 de resistência a dano balístico, corte e perfuração e 10 de resistência a dano de energia. Seus atributos são 4 de agilidade, 1 de força, 0 de intelecto, 0 de presença e 0 de vigor, e seus deslocamentos são 9 metros ou 6 grids. Algumas de suas habilidades conhecidas são o voo, na qual o perturbado de energia possui a capacidade de se locomover flutuando pelo ar, e suas ações são uma ação padrão de agredir, chamada toque plasmático, corpo a corpo 2 vezes. O teste são 4d20 mais 10 e o dano 2d12 de energia. E sua última ação é uma ação livre chamada Implantar Confusão, na qual uma vez por rodada, o perturbado de energia tenta agarrar um personagem que acabou de sofrer dano de seu toque plasmático. Se conseguir, o perturbado começa a implantar imagens na mente do alvo e fazer com que ele reviva experiências traumáticas. O personagem sofre 2d8 pontos de dano mental, a vontade de DT15 reduz a metade e fica vulnerável a dano de energia até o fim da cena. A Suka Girl é uma criatura de energia, um complemento de conhecimento, que tem sua origem da tortura através das chamas. Ela foi originada na antiga Suméria, através de um processo enlouquecedor que marcava em fogo a pele da vítima e os feitos horríveis de seu captor. A aparição mais recente da criatura foi durante a missão da Força G para impedir a desconjuração de Kian. E resumindo, ela infelizmente falhou. Durante o combate com essa criatura, nossos agentes foram levados ao extremo, e suas mentes foram afetadas de maneira terríveis.
a agente Erin Parker, e acabou enlouquecendo e veio a falecer durante o combate contra Gallic. Suka Girl inicialmente é uma criatura acinzentada, com marcações em todo o seu corpo. Essas marcações são textos contendo histórias de terror e palavras de medo. Durante a transformação da criatura, a realidade distorce e a luz ambiente é sugada para o seu corpo. E após sua transformação, a Suka Girl ganha uma forma de energia e caos que a vestem com um aspecto de chamas. Sua boca se rasga em um sorriso macabro e as escritas pelo seu corpo começam a se mover de maneira iluminada. Seu comportamento antes da transformação se assemelha a de um vestido qualquer, porém sua velocidade se altera conforme ela é atacada e mais pessoas estão observando ela. Quando transformada, a criatura emite um grito aterrorizante e ensurdecedor, sendo capaz de enlouquecer as suas vítimas. Sua nova forma é tão perturbadora que pode levar mentes fracas à loucura simplesmente pela sua presença. A Sukal é uma criatura de energia com complemento de conhecimento de porte médio. Seu VD é 160. Sua presença perturbadora causa 4d8 pontos de dano mental com DT 25. Agentes de Nex 55 ou mais são imunes a esse dano. Seus sentidos são percepção e iniciativa, 3d20 mais 10 ambos. Sua defesa é 34, fortitude 2d20 mais 5, reflexos 3d20 mais 10 e vontade 3d20 mais 15. Ela possui 220 pontos de vida e fica machucada com 110. Ela tem imunidade a dano balístico de corte de perfuração e tem 10 de resistência a dano de impacto e de energia. Seus atributos são 3 de agilidade, 2 de força, 3 de inteligência, 3 de presença e 2 de vigor. E seu deslocamento por voo é 18 metros ou 12 grids. Suas habilidades conhecidas são o voo, na qual a Suka Girl possui a capacidade de se locomover flutuando pelo ar após a sua transformação. A aura desesperada, que qualquer ser que começa o turno em alcance curto da criatura sofre 2d12 pontos de dano mental, vontade de DT15 reduz a metade. Espírito plasmático, na qual a Suka Girl é parcialmente intangível e pode atravessar obstáculos sólidos como paredes. E sua última habilidade é a explosão paranormal. Quando a criatura é derrotada, ela começa a brilhar com diversos fachos de energia, e quando libera, faz com que a própria realidade seja distorcida e avance em tudo que estiver próximo. Até alvos que estão escondidos são afetados e correm o risco de ter sua mente praticamente despedaçada. Ela possui 3 ações, sendo a primeira uma ação padrão de agredir chamada mordida do outro lado, corpo a corpo 2 vezes. O teste são 3d20 mais 15 e o dano são 2d12 mental. Sua outra ação é uma ação livre de agarrão. Se a Suka Girl acertar um ataque com sua mordida em um ser médio ou menor, pode agarrar o alvo. O teste são 3d20 mais 15. E sua ação completa chama Grito do Desespero, na qual a criatura grita em desespero e cada ser em alcance médio sofre 3d12 pontos de dano mental. Vontade de DT 20 reduz a metade e estar sob cobertura fornece mais 5 nesse teste. O Tempestuoso é uma manifestação de energia que se forma a partir de turbilhões descontrolados com a membrana extremamente danificada, como em usinas radioativas abandonadas. Um encontro com essa criatura vai exigir do agente um preparo excelente, equipamentos de alta precisão e muita sorte. O Tempestuoso é uma nuvem de energia, parecida com uma supernova implodindo em um formato humanoide, que está em constante transformação. Tem em seu centro um tipo de máquina que o mantém contido. Esse dispositivo é formado por inúmeros cabos presos em partes metálicas que formam um tipo de corpo humanoide. Além disso, diversos cristais verdes estão encaixados nas suas extremidades. Essa criatura é uma tempestade ambulante do puro caos, que causa transformação em tudo que toca. O Tempestuoso é uma criatura de energia de porte médio com VD 360. Sua presença perturbadora causa 8d8 pontos de dano mental com DT 40 em qualquer agente. Seus sentidos são percepção, 5d20 mais 20, e iniciativa, 4d20 mais 25. Sua defesa é 56, sua fortitude são 4d20 mais 20, seus reflexos são 5d20 mais 30 e sua vontade são 5d20 mais 25. Ele possui 950 pontos de vida e fica machucado com 475. Ele é imune a condições de paralisia, tem 20 de resistência a dano balístico, corte, perfuração e energia. Seus atributos são 5 de agilidade, 4 de força, 2 de inteligência, 5 de presença e 4 de vigor. E seus deslocamentos são 24 metros, ou 12 grids. Suas habilidades são aura radioativa. Qualquer ser que começa o turno em alcance curto do Tempestuoso sofre 2d20 mais 20 pontos de dano de energia.
Fortitude DT40 reduz a metade. Espectro radioativo. O tempestuoso manifesta um espectro de radiação em sua volta, que atua como uma extensão de seu corpo físico. Todos os ataques e habilidades corpo a corpo do tempestuoso podem ser feitos em alcance curto. E ele possui 3 ações. A primeira é uma ação padrão de agredir, chamada Garras Radioativas, corpo a corpo 2 vezes. O teste são 5d20 mais 40 e o dano são 4d20 mais 20 de energia. Sua outra ação é uma ação livre chamada Raio de Energia Radioativa. Quando acerta 2 ataques de garras radioativas em um mesmo ser, o tempestuoso faz com que um raio de energia radioativa seja projetado de ser em direção a outro alvo em alcance médio. Este alvo sofre 4d20 mais 20 pontos de dano de energia. Reflexo DT40 reduz a metade. E sua última ação é uma ação completa chamada Expandir em Radiação, na qual o tempestuoso concentra energia radioativa em volta de si para depois expandi-la como uma explosão de energia. Cada ser em alcance longo sofre 10d20 mais 20 pontos de dano de energia. Reflexo DT40 reduz a metade. O próprio tempestuoso perde 100 pontos de vida quando usa esta habilidade. Agora vamos falar sobre uma das criaturas mais grotescas e aterrorizantes que eu já vi durante todos os meus anos como agente da Ordem. O Telopsia é uma criatura de energia com complemento de morte e medo, que surgiu de uma lenda sobre uma fita VHS amaldiçoada, que contém uma gravação misteriosa e terrível. Os relatos dos que possuíram a fita se misturam com relatos falsos de pessoas que querem atenção. Entretanto, todos aqueles que comprovaram terem posse da fita morreram em seguida. Ninguém parece conseguir descrever com detalhes o que há na gravação, nem mesmo a duração dela. Todos que tentam têm um ataque de histeria enlouquecedor, constantemente repetindo as palavras rebobinar através, em um ataque de pânico. Sua menção mais recente foi há muitos anos atrás. Uma fita com o nome da criatura foi encontrada durante uma missão de um grupo que agia de maneira independente. Porém, temos relatos de que a fita foi destruída por Morato Vertaler. O Telopsia é uma criatura humanoide, que veste um longo sobretudo preto esfarrapado que cobre seu corpo esquelético e cadavérico. Em sua cabeça é uma espécie de televisor antigo, onde são transmitidas imagens perturbadoras e enlouquecedoras. Ninguém sabe o que há nas gravações do filme, apenas sabemos que o conteúdo é horrível. O Telopsia persegue todos aqueles que assistiram sua fita alguma vez, os assistindo enquanto os distorce e desintegra suas vítimas, restando apenas uma mancha preta no formato de uma silhueta onde matou as suas vítimas. A criatura pode surgir de telas e visores, o que facilita com que ele alcance as suas vítimas. Mesmo derrotando o Telopsia, é apenas uma questão de tempo até que ele volte. Eu já vou abordar como podemos derrotar a criatura por completo, mas vamos começar falando sobre sua ficha. O Telopsia é uma criatura de energia com complemento de morte, medo e de porte médio, e seu VD é 340. Sua presença perturbadora causa 10d6 pontos de dano mental com DT40. Agentes de Nexo 99 para mais ficam imunes a esse dano. Seus sentidos são percepção 5d20 mais 25 e iniciativa 4d20 mais 20. Sua defesa é 48. Sua fortitude são 2d20 mais 15, reflexos 4d20 mais 20 e vontade 5d20 mais 25. Ele possui 560 pontos de vida e fica machucado com 280. Ele é imune a condições de paralisia, tem 20 de resistência a dano balístico, de corte, perfuração e de energia, e seus atributos são 4 de agilidade, 2 de força, 3 de intelecto, 5 de presença e 2 de vigor. E sua perícia furtividade é 4d20 mais 20. Seus deslocamentos são 12 metros, ou 8 grids. E agora vamos falar sobre como derrotar a criatura por vez. A única maneira teorizada de derrotar o Telopsia é de alguma forma destruir a própria fita amaldiçoada que se manifestou na realidade. Mas para isso é necessário investigar as suas vítimas para encontrá-lo. Um trabalho árduo, considerando que ninguém parece conseguir lembrar do que fez com ela após assisti-la. Se a fita for destruída, o Telopsia tem seus PVs reduzidos a 0 e é também destruído. Caso contrário, mesmo que seja derrotado em combate, se o seu enigma de medo não tiver sido resolvido, será apenas uma questão de tempo até o seu retorno. Ele possui 4 ações. A primeira é uma ação padrão de agredir, chamada Toque Desintegrador, corpo a corpo 3 vezes. O teste são 4d20 mais 35 e o dano são 6d12 mais 30 de energia. Sua outra ação é uma ação de movimento, chamada Viajar pela Tela.
no qual a telepsia pode se desmaterializar e se materializar em outra tela ou visor em alcance longo e, em seguida, ele se desloca a 9 metros. Outra ação padrão dele é a tela zumbificadora, na qual ele projeta imagens enlouquecedoras em sua tela, e todos os seres em alcance médio sofrem 6d6 pontos de dano mental e ficam confusos até o final da cena. A vontade de DT30 reduz o dano a metade e evita a condição. E um ser que já esteja confuso e falhe no teste de resistência, fica também fascinado. E sua última ação é uma ação completa chamada Prender na tela, na qual a telepsia usa ondas de energia para desintegrar um ser em alcance curto e materializá-lo dentro de sua tela. Fortitude de DT30 evita. Um ser dentro da tela fica paralisado e sofre 2d12 pontos de dano mental no início de cada um de seus turnos. Cada vez que o telepsia sofre 50 ou mais pontos de dano em um único turno, o ser preso pode repetir o teste de fortitude e, se passar, escapa da tela e se materializa em um ponto à sua escolha adjacente ao telepsia. Nossa última criatura é simplesmente a mais grotesca e abominante das criaturas de energia. O Viajante é uma criatura paranormal de energia com complemento de conhecimento e medo, sendo originado a partir das anotações de Daniel Hartmann, que se inspirou no fotógrafo Salazar Lourenço. Daniel é um antigo escritor de contos de terror, que entrou na Ordem para combater as criaturas que suas histórias haviam criado. Infelizmente, ele veio a falecer em sua primeira missão. Daniel queria apenas corrigir os seus erros. Se apenas o destino estivesse mais a seu favor, talvez ele ainda estaria vivo, combatendo as criaturas que seus contos criaram. O monstro se tornou real não apenas por causa das anotações de Daniel, mas também porque havia um ritual de assombração forçada no caixão de Salazar. O Viajante foi o monstro responsável por ceifar a vida de Tristan Monteiro, um dos agentes mais presentes e antigos da Ordem. Ele foi o responsável por recrutar muitos de nossos recrutas. Talvez você tenha sido recrutado por ele. Tristan foi um homem incrível, que estava sempre disposto a sacrificar seu bem-estar pelos outros. Um exemplo de ser humano. Um exemplo de agente. Me perdi um pouco, me desculpe. O Viajante é uma criatura que se mantém completamente invisível, mas isso pode ser contornado através da descoberta de seu enigma de medo. Vamos falar mais para frente. A criatura apresenta um porte físico magro, seus membros são alongados e seu tom de pele é esbranquiçado. Com mais de 2 metros de altura, com uma postura encurvada, a cabeça da criatura possui vários rostos mesclados que apresentam diferentes feições, e seu sangue por algum motivo é roxo. Inicialmente, o Viajante se transporta através das fotografias de seus alvos, consumindo os rostos presentes nelas, deixando apenas rostos vazios e macabros. Após causar desespero e trauma suficiente em suas vítimas, ele se manifesta fisicamente, distorcendo os rostos vazios das fotografias em sorrisos desesperadores e aterrorizantes, além de causar amnésia temporária para confundir a sua vítima. Como a criatura é pesada, ela se move de maneira barulhenta em sua forma física, mas para contornar isso, ela se move lentamente em paredes e no teto, ou até mesmo se teletransportando. O Viajante é uma criatura muito excêntrica, ela se alimenta das memórias de suas vítimas, então quando ela ataca seu alvo, tenta matar e explorar as lembranças da vítima. A criatura também tem o costume de deixar o local após saciar sua vontade por lembranças ou quando está cercado por inimigos e precisa escapar. Como eu havia dito, o Viajante é uma criatura de energia, com complemento de conhecimento e medo, de porte médio e de VD 200. Sua presença perturbadora são 6d6 pontos de dano mental, com DT 20, e agentes de Nex 60 para cima são imunes a esse dano. Seus sentidos são percepção e iniciativa, 4d20 mais 15, sua defesa é 34, sua fortitude são 2d20 mais 10, e seus reflexos e vontade são 4d20 mais 15. Ele possui 360 pontos de vida e fica machucado com 180. Possui 10 de resistência a dano balístico, corte e perfuração e 20 de resistência a dano de energia. Seus atributos são 4 de agilidade, 2 de força, 3 de intelecto, 4 de presença e 2 de vigor. Seus deslocamentos são 9 metros, ou 6 grits, e ele possui 2 habilidades. A primeira se chama Invisibilidade Permanente, na qual o Viajante é realmente invisível. Ele recebe camuflagem total, mais 15 em furtividade e seres que não possam vê-lo ficam desprevenidos contra seus ataques. E sua outra habilidade é o teletransporte. O Viajante possui a capacidade de se teletransportar, comprimindo seu corpo inteiro e reaparecendo em outro lugar, e não se sabe o quão longe a criatura é capaz de se mover utilizando essa habilidade. E felizmente seu enigma de medo já foi descoberto. A única maneira de enxergar o Viajante é usando dispositivos de captura de imagem para fotografá-lo. Capturar a sua existência em uma imagem, sem que ele esteja de fato viajando através dela, é o suficiente para distraí-lo momentaneamente, fazendo com que se torne visível por alguns segundos.
Quando o enigma de medo do viajante for resolvido, ele perde a habilidade de invisibilidade até o início do seu próximo turno do personagem que capturou a sua imagem. E ele possui 3 ações. A primeira é uma ação padrão de agredir, chamada pancada, corpo a corpo 2 vezes. O teste são 4d20 mais 15 e o dano são 2d12 mais 10 de impacto. Sua outra ação é uma ação livre de agarrão, que se o viajante acerta um ataque com sua pancada, em ser médio ou menor, pode tentar agarrar um alvo com um teste de 4d20 mais 15. E sua última ação é uma ação completa chamada Devorar Memória, na qual o viajante entra na mente de um ser que esteja agarrando e começa a devorar as suas memórias. A vítima sofre 4d12 pontos de dano mental e esquece completamente uma pessoa. A vontade de ter 29 reduz o dano à metade e evita o efeito. Para cada ser que o viajante deixa perturbado com esta habilidade, seu dano de pancada aumenta em mais 1d12 até o fim da cena. Tenho orgulho de você, agente. Você está aguentando bem. Ver essas criaturas grotescas e amedrontadoras não é todo mundo que consegue continuar. Se você ficar até o fim, você vai saber sobre todas as criaturas do outro lado que temos conhecimento. E o próximo passo será sobre os rituais paranormais. Você vai descobrir os efeitos de todos os rituais no corpo humano, mas não tenha pressa, eles vão estar no futuro distante. Com seu apoio à nossa causa, tenho certeza que logo teremos mais recrutas e mais ajuda para combater o outro lado. Espero você na nossa próxima sessão, recruta, na qual vamos falar das criaturas de conhecimento que assombram a nossa realidade. Fique no aguardo e vamos convocá-lo quando tudo estiver pronto.